Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom. E hoje a gente vai falar sobre uma carta que também é bem ao lado lá da morte, que a gente já falou. Ela também é uma carta mega temida, que é a carta do diabo. Então vem comigo e vamos falar sobre esse arcano. E antes, como já é tradição aqui nessa série de vídeos, a gente vai dar alguns recadinhos. O primeiro deles é que a gente está usando o The Druidcraft Tarot. Não! Me explique! Não, Que é um tarô druida celta, e eu escolhi ele para falar nessa série, para mostrar, porque ele tem as cartas grandes, o tema é legal, é um tema que eu gosto bastante, e algumas cartas mudam de nome, como é essa que a gente vai falar aqui. E aí tem alguns significados que você pode ou não gostar. Esta é uma carta dele que eu não gosto, e eu vou explicar aqui também por quê, tá? E o outro recadinho também é que o objetivo dessa série é serem vídeos mais rapidinhos, né? E a gente falar um pouco mais superficialmente sobre os arcanos, mas dando aquele significado mais geral deles, né? Então, para que quando você se deparar com esse arcano, você saiba na essência o que ele quer dizer e saber tomar as decisões aí de acordo com a sua leitura. Tá, então vamos lá. A carta que a gente vai falar hoje é uma carta bem temida quando sai também, né? O povo teme bastante a morte e teme essa carta aqui também. Eu não sei qual é a mais temida, mas é a carta do diabo. Que merda é essa? Ai, eu não tô me sentindo bem. Tá incorporado. Evoco os deles, tua alma Nostradamus. Possua tua... demônio! Vírus, alma me dê sua alma. Deus é mais. Sai, Satanás! Primeiro, é legal, acho que a gente falar que a figura do diabo, o demônio, né? A visão que a gente tem hoje, ela é uma visão cristã. Então, algumas religiões, como por exemplo os celtas, que é do baralho que a gente está falando aqui hoje, que eu estou mostrando a carta, né? Que nessa série a gente está utilizando, eles não têm essa visão do diabo, igual a gente tem no cristianismo. Então, aqui eles têm o Cernunnos nessa carta, que é o deus cultuado por eles, da figura masculina, né? Da influência e de tudo mais. Mas, normalmente, a figura clássica do baralho do diabo, ela é uma carta que normalmente tem um casal, que normalmente são as duas figuras que aparecem na carta dos enamorados, e eles estão aqui presos por correntes, mas eles estão presos e tem uma figura, um demônio, né, ali junto com eles, que é a pessoa que prendeu eles ali, naquele lugar, só que eles estão presos de uma forma que, se eles quisessem escapar, eles conseguiriam escapar, porque normalmente a corrente que está no pescoço deles é larga, então eles não têm nada que realmente prenda eles ali fisicamente. Eles estão mais presos pela influência desse demônio do que necessariamente físico, tá? Então normalmente essas duas pessoas, normalmente Adão e Eva, ou é um casal, e esta é uma carta também que vocês vão ver aqui nas cartas de exemplo, que ela muda bastante de imagem e de significado de acordo com o baralho que você está usando nas suas leituras. Então, por exemplo, a gente tem uma carta, eu tenho aqui um baralho, que essa carta aqui ela é chamada de sombra, e tem uma figura meio enigmática ali, e esse casal, ao invés de eles estarem presos, eles estão se escondendo dessa figura. Então é uma carta diferente, né? Assim como aqui também a gente tem os Cernunnos. Então, dependendo do tema, não existe essa figura do diabo, né? Então a gente precisa ressignificar essa carta. Então é uma carta que muda bastante de acordo com o baralho, tá? É bom vocês já saberem disso.
Então vamos lá. Significados da carta do diabo. A carta do diabo, ela tem bastante a ver com vícios que essa pessoa tem. E como eu já falei aqui anteriormente, quando tem mais de uma figura na carta, você que está se consultando pode ser qualquer uma delas. Então pode ser que você seja o diabo dessa história. Deus me defenderá aí. Então precisa ficar bastante atento a isso aí, né? A situação, ao que você perguntou, para que você consiga identificar se você não é o próprio diabo dessa carta, entendeu? Então, assim, normalmente é uma situação de vício, pode ser vício a substâncias, né? Pode ser vício a uma situação, pode ser vício a uma pessoa, pode ser vício a qualquer coisa, tá? São coisas que nos prendem. Lembra que eu falei da carta da força que podia ser um relacionamento abusivo, dependendo das cartas que saem junto? Se sair o diabo junto, é um relacionamento abusivo, se essa pergunta couber esse significado, tá? Então, é aquela situação que você está preso àquilo, mas aquilo não te faz bem, sabe? Então, é uma situação bem ruim quando sai o diabo, tá? Pode ser também uma atração sexual ou física por alguma coisa, tá? Então, por exemplo, se sai o diabo, sei lá, você tá vendo sobre possibilidades de namoro, sei lá, e sai o diabo para uma dessas pessoas, aquela pessoa é a pessoa que vai te prender pelo sexo, provavelmente. Tem bastante a ver com essa atração sexual, com essa energia sexual. Ao mesmo tempo que também pode significar um alto poder de atração. Então, se você for o diabo dessa carta, pode ser que você esteja num momento de que todas as pessoas vão te perceber, todas as pessoas vão querer ficar com você, então você vai exercer esse magnetismo pessoal nas pessoas, sabe? E aí pode ser uma boa coisa se você for fazer algumas coisas sociais, né? Então, sei lá, se você for dar uma palestra, as pessoas vão prestar atenção em você. Se você, sei lá, for para uma balada hoje e saiu essa carta para você, então pode ser uma carta que você vai se beneficiar bastante da força da atração aí, tá? Pode ter a ver também com charme, com encantamento, mas o encantamento sem ser mágico, né? O encantamento físico, né? Você exerce esse encantamento nas pessoas, né? Pode ser uma carta também de sugestão, porque a gente tem essa noção de que os demônios eles não podem nos atingir fisicamente, mas eles podem sugerir coisas no nosso ouvido. Então pode ser que vocês tenham aí uma má influência na sua vida, ou que você seja essa má influência na vida de alguém. Então, é essa pessoa que pensa só em si e no seu próprio prazer, mas tem essa atração, né? Atrai muito a atenção das pessoas. Já no negativo, essa carta costuma é o lado dela que ela tem mais poder, eu acho, assim, eu sinto isso. Que é uma carta de persuasão, é uma carta de poder da força também, ou da influência. É a carta que você acaba sucumbindo à tentação, né? Você está se sentindo tentado a fazer uma coisa e você não consegue resistir e acaba sucumbindo àquilo. Mas é uma carta que te quebra, né? É uma carta que tira de você toda a força de vontade, a força de vontade própria, todo a sua vontade de viver, de certa forma, né, no negativo. Então, em algumas situações pode ser bem complicado, tá? É também uma carta de cegueira espiritual. Então, é uma carta que você está muito na carne, né? Então, você acredita muito mais no que você pode sentir, muito mais do que você não consegue enxergar. Então é uma carta de ceticismo, de certa forma, também, tá? Pode ser uma carta de moralidade duvidosa, né? Pode ser uma carta de atitudes ilegais. Então é uma carta bem complicada no mundo aqui material, quando ela sai para esse tipo de assunto. Então precisa tomar um pouco de cuidado, analisar a situação, né? Não é nada irreversível, né? Provavelmente
isso daqui é resultado lá do que você não fez na força e você não cortou da sua vida, então isso te trouxe alguns prejuízos, te trouxe alguns maneirismos ou até vícios, e aí você tá forte demais agora, e agora você não vai conseguir mais se livrar disso, né, quando sai essa carta. Agora você tem que deixar a vida resolver, né? Você já não vai conseguir ter mais essa força para conseguir resolver nesse caso aqui. Da carta de hoje, do arcano de hoje, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe aqui de deixar o seu comentário e curtir o vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo, e te espero no próximo vídeo. Até mais!